A gente vai ver modularização e escopo de variável. Um assunto muito legal. Pessoal, ó, eu não estou colocando mais a cada aula, certo? Ó, a parte aqui das aulas gravadas, por quê? Porque agora tá tudo nesse cara aqui, tá? Ó. Vídeos no YouTube, você abre aqui, correto? Aí vai ter aqui um botão para você clicar e aí aqui vai estar já na página do YouTube que tem todas as aulas nossas gravadas. Fechou? Então cada aula ali está separado certinho com a data. Beleza? Então dá para vocês já referenciarem por aí. Beleza? Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. Modularização tem bastante coisa para a gente comentar. E agora eu já estou fazendo a parte de algoritmo e já estou fazendo a parte do quê? Da linguagem C, porque agora as duas andam juntas aí, correto? Bom, até agora a gente fez o quê, pessoal? Uma única função, um único procedimento para a gente começar a fazer os nossos programas, né? Os nossos programas estão na base do quê? De uns 15, 20, 30 linhas, que não é muita coisa, né? Agora, quando a gente já começa a ter programa de 1.000, 2.000, 100.000 linhas, você não vai fazer isso tudo em um arquivo só. Isso é muito comum, né? Você vai começar a desenhar melhor o seu projeto para justamente você começar a dividir melhor isso daí. E isso daí é o que acontece, né? Na maioria dos projetos que começam a ficar aí um pouco maiores, né? A modularização é nada mais e nada menos que uma parte de organização do seu código, certo? Para você deixar o seu código em pedaços menores. E a outra parte é o quê? É a parte de economizar trechos de códigos repetidos. A gente já viu que em laço a gente já consegue fazer bastante coisa, né? Coisa que era para a gente executar 5 vezes, pô, as 5 vezes coloca dentro de um laço, se é a mesma coisa. A modularização tem mais ou menos essa função. De fazer o quê? Você começar a enxugar mais o seu código, deixar pontos de uma única parte de manutenção, tá? Então, o objetivo é o quê? Né? A qual tem um ponto de entrada, executa e termina um ponto de saída. Cada módulo é implementado para ser um subprograma específico passível de ser construído e testado de forma independente. Então, eu conseguiria, com a modularização, fazer o quê? Fazer pequenos trechos de códigos e depois fazer teste em cima desse trecho de código para ver se está saindo ou não o resultado como esperado. Tá? Os diferentes subprogramas são posteriormente integrados em um só programa. Com modularização, vocês conseguem, por exemplo, dividir um projeto em 3, 4, 5 pessoas fazendo ao mesmo tempo o projeto. Tá? Não um arquivo, mas supondo que um módulo seja em cada arquivo, cada pessoa conseguiria trabalhar paralelamente. Tá? Então, modularização ela vai servir basicamente para isso daí. Tá? Bom, modularização, subprogramas ou subrotina também são formas aí de a gente falar da mesma coisa. Tem o objetivo de facilitar a compreensão, desenvolvimento, teste e manutenção do sistema. Né? Supondo que você tenha lá um cálculo, né, aritmético, lá, um cálculo matemático, na verdade, e esse cálculo você usa em diversos pontos do seu programa, para consultar, para fazer baixa, enfim. Né? Se você um dia mudar esse cálculo e se estiver dentro de um pedaço de um módulo, você vai dar manutenção nele uma única vez. Se ele estiver em vários lugares do seu programa, você vai ter que ficar caçando em todos os lugares que esse cálculo é utilizado, certo? Para poder pegar e fazer a alteração. Dependendo do tamanho do seu projeto, demora-se bastante. Programas que utilizam subprogramação resultam mais confiáveis e flexíveis. Então aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que poderia ser modularização. Né? Aqui eu tenho o meu algoritmo principal. O meu algoritmo principal, ó, eu tenho um pedaço dele que eu estou quebrando aqui, vocês estão vendo? Ó? Esse pedaço aqui, desde o A, B inteiro até o imprima A e B, deveria estar aqui dentro. Só que a gente está fazendo, a gente está colocando ele em um outro pedaço, chamando aqui de procedimento, ó, e execute subprograma 1, está chamando esse pedaço aqui para a gente executar. Execute subprograma 2, está chamando esse pedaço aqui para a gente
executar. A gente não chama de função em algoritmo. Nesse caso aqui a gente chama de procedimento mesmo, ou procedure. Por quê? Porque tem diferença entre eles. Na linguagem C, especialmente, é função. Tudo é função. Tá? Mas no algoritmo, ou numa outra linguagem que vocês estejam aprendendo, talvez tenha diferença em procedimento e em função. Tá? Agora aqui, ó, eu tenho mais uma vez o execute subprograma 1, não tenho? Ó, vocês estão vendo que aqui está apontando mais uma vez para esse trecho ser executado e depois ele vai para o final? Aqui, ó, se eu não tivesse modularizando, eu teria o quê? Cópia das mesmas linhas aqui nessa parte e nessa parte. Então aqui já dá para perceber que é importante a gente começar a pensar de modo que a gente consiga quebrar os nossos programas em módulos. Tá? Logicamente, para a gente aqui, a gente vai colocar tudo num arquivo só, mas não precisaria. A linguagem em C é bem fácil, inclusive, você separar em arquivos diferentes. Tá? Subprogramas, muitas vezes chamados subrotinas também, ou modularização, ou procedimento, enfim, consiste em um trecho de código com estrutura semelhante de um programa, que é executado somente quando acionado um trecho de código. O acionado que ele fala aqui, pessoal, é chamar mesmo aqui, ó, execute subprograma 1. É desse jeito aqui, ó, que em algoritmos a gente chama o subprograma. Tá? Em linguagem C é mais fácil ainda. Esse acionamento costuma denominar-se chamada ao subprograma ou subrotina. Uma subrotina deve executar uma única tarefa claramente definida. Ou seja, se eu estou separando um trecho de código, pessoal, esse trecho de código ele deve ter um único objetivo. Tá? Não coloquem para ele calcular, imprimir, certo? E depois fazer o quê? Ter valor de entrada de variável. Ele está fazendo três coisas, três tarefas aí. Se eu tiver que separar por modularização, eu faço um procedimento ou uma subrotina para pegar os dados, outra subrotina para processar esses dados e outra subrotina para imprimir esses dados. Tá? Modularização. O seu subprograma ou subrotina tem que ter finalidade, tem que ter objetivo. Isso tem que estar consistente. E o objetivo geralmente é um só. Tá? Para não ter problema. A execução correta de um subprograma deve ser assegurada sempre que esteja adequadamente chamado. A utilização de subprograma é uma técnica de programação que visa definição de trechos de códigos menores, mais fáceis de serem construídos e testados. Tá. Não quer dizer que o seu trecho de código, né, seja pequeno, que vai ser mais fácil de construir. Geralmente é mais difícil. Porque a sua lógica vai ter que estar mais apurada para fazer isso também. Tá? A diminuição do tamanho de programas, pela eliminação de redundâncias, ao evitar que códigos semelhantes sejam repetidos dentro de um programa. Beleza. No total de linhas do seu programa, quando eu quebro ele por subfunção, subrotina, geralmente é menor a quantidade no total. Mas eu tenho mais complexidade. Eu estou evitando de ter repetição. Tá? A reutilização de código em um programa ou em subprogramas diferentes, também você consegue chamar aquela subrotina mais de uma vez. Se eu tiver lá a minha rotina de cálculo mais uma vez, sendo chamada em diversos pontos, é uma única rotina só. Tudo bem até aí? A construção mais segura de programas complexos, pela utilização de unidades menores já construídas e testadas. Se você já tem uma pessoa que já fez essa determinada rotina, você vai economizar tempo. E provavelmente, né, ela já testou se ela já está utilizando. Oi? Sim. Tem como chamar isso? Tem. Tem como chamar. Você tem que apontar a biblioteca, na verdade, cara. A gente vai ver isso. Quando vocês dão lá o include stdio.h, não tem esse cara? Isso é uma biblioteca. Só que é uma biblioteca de sistema. Vocês podem criar de vocês. A gente cria uma biblioteca e coloca aí. Exato. Depois chama ela. Tá? Todo subprograma é identificado através de um nome. A gente vai ter que dar lá nome. Subprograma 1. Calcular juros.
calcular feriado. Meu, vai ter um nome aquele cara lá, e geralmente as mesmas regras de nome de variável vai ter a do subprograma. Tá? Esse nome deve representar claramente a tarefa do subprograma. Com a chamada a subprograma é feita pelo nome, por um comando específico ou utilizando diretamente o seu resultado. No caso da linguagem C, a gente vai chamar o nome da subrotina diretamente. Tá? A gente vai ver isso daí, é bem fácil de executar ele. Um subprograma pode chamar outro subprograma, tá? Então, isso daí é uma coisa bem normal de acontecer. Eu tenho uma subrotina, escrevo ela, dentro dessa subrotina eu chamo outra, e assim vai. O problema, quanto mais uma dentro de outra, a complexidade aumenta. Tá? Então, geralmente a gente tem 2, 3 níveis ali, seria razoável. A partir do 5º nível, cara, já começa a depender mais da inteligência de quem está programando do que da própria subrotina. Tá? Começa a ficar complexo. É um dentro de outro, que chama outro, e aí vai. Tá? A forma de execução é sempre a mesma. A que chamou fica suspensa, esperando o término da execução do subprograma chamado, continuando depois da execução a partir da instrução seguinte. Bom, mais ou menos aqui a gente tem o que? O nosso programa principal. Olha o fluxo de como é feito a execução, de cima para baixo. A partir desse momento aqui, ó, que eu tenho o execute fatorial, o fatorial ele é o quê? É uma subrotina. Ele vai lá, na subrotina, executa o que tiver a executar e volta para o ponto posterior da linha que foi chamado. E depois continua. Enquanto esse cara está sendo executado, o programa principal que chamou fica esperando. Oi? Não. É quase imperceptível. Vai sem ser imperceptível para vocês. No caso, C é orientado a objeto? Não entendi? C é orientado a objeto? C++ é orientado a objeto. C não. C, ele tem características de orientação a objeto, mas ele não é, cara. Eu não consigo criar um objeto em C. Não dá. Tá? Ele não deixa, a linguagem não foi feita para isso. É só C++. Tá? Bom, quando eu tenho vários níveis aí, eu tenho meu programa principal, esse programa principal chama A, o subprograma A chama B, o B chama C e assim vai, ó. Enquanto isso, esse cara aqui fica esperando. Até eu ter todo o retorno do C para B, de B para A e de A para o programa principal. Correto? Parece, dá a impressão de lentidão, mas, meu, o compilador é muito rápido para fazer isso. Para o compilador, falando a verdade, não interessa o que vocês estão fazendo em 10 arquivos diferentes. Na hora de ele transformar no executável, vai ser num só. Então, para ele, pouco importa. É mais organização para a gente, ser humano. Imaginem que vocês tenham lá 100 mil linhas de código. Cara, é coisa pra caramba. E existe isso. O programa hoje tem. Tá? Se a gente não dividir melhor, cara, vocês vão ficar com um único arquivo com 100 mil linhas. Não dá, é quase impossível vocês ficarem dando manutenção nisso. Para o compilador, a hora que ele pegar, rodar seu programa, ele vai transformar num único exe. Para ele, cara, não é logo. Você vai ter que procurar as sublinhas do projeto. Exatamente. Ele não aponta de barra. Não, ele aponta. O compilador, ele fala, ó, seu subprograma tal estourou pilha de memória, cara. Aí você vai saber que mais ou menos o erro vai estar lá. Necessariamente não pode estar lá. Pode ser na rotina que está chamando ele antes. Ou pode ser depois, no retorno. Você não sabe. Mas você sabe que é mais ou menos ali. Tá? Tudo bem? Bom, aqui a gente tem um exemplo de português estruturado. Ó, programa, exercício A, início e fim. Beleza, dentro desse início e fim eu tenho um execute aqui, ó. Verificar divisão. Eu tenho um subprograma verificar divisão aqui, ó. O que eu tenho de diferente de um subprograma? Nada. Não tenho var aqui, ó, para declarar minhas variáveis? Não tenho início e não tenho fim?
Não tenho aqui ó, um para e um fim para. Não tem um escreva, não tem um lê. Não é a mesma coisa. Não muda nada os comandos que vocês já conhecem para dentro de um subprograma. A única coisa, você está separando aqui, ó, esse trecho inteiro aqui, ó, para vocês fazendo essa chamada. Se eu declarar essa variável no primeiro exercício A e tivesse mais de uma função, tipo divisão, soma, eu teria que levar essas variáveis dentro dos parênteses? Então, esse cara aqui, né? Isso. Exercício A, nesse caso, ele é o nome do programa. Se eu tiver que passar parâmetro, que eu acho que é o que você quer, você teria que colocar aqui dentro do parênteses. A gente vai falar sobre passagem de parâmetro. Tá? Só que a gente só começa a entender isso quando a gente vê escopo de variável. E é agora o jeito que vocês vão aprender escopo. Bom, eu vou pegar um programa aqui, ó, lá no DevC para demonstrar para vocês. Tá? Então, vou pegar um cara aqui, que vai ser o nosso exercício A.C. É a mesma coisa ali que... Ó, é o mesmo código que está lá no slide, tá, pessoal? Aqui, ó, em linguagem C, o que eu teria que fazer? Tenho aqui, ó, meu main, não é? Onde sempre começava? Só que agora eu tenho um cara que se chama verificar divisão, ó. Beleza, só separei, não separei? Legal. O meu void aqui, ó, na verdade aqui tá a mais, né? Só tem o quê? A chamada da função, ó, verificar divisão, não é? A hora que ele chega aqui verificar divisão, ele vai saber que isso daqui é uma subrotina. Sabendo que é uma subrotina, ele para até aqui de executar e vem para esse cara aqui, ó. Agora aqui é a mesma coisa que vocês já faziam antes. Declarei variáveis. Eu tenho um for. O meu for está fazendo o quê? Printf, scanf, fica dando o resto aqui para ver se é divisível por 2 e 3. É divisível? Ele fala que é, se não, ele fala que não é. Correto? Beleza. Isso daqui vai ficar rodando de 1 a menor ou igual a 4. 1, 2, 3, 4 vezes, então ele vai rodar esse cara. Legal. Então, eu vou lá e faço o quê? Compilo e rodo ele. Digite o número. 10 é divisível por 2 e é divisível por 3? É. 10 não é divisível por 2 e nem por 3 ao mesmo tempo. Por 2 é, né? Porque o resultado de 10 dividido por 5 dá 2, sobra 0. Agora por 3. 3 vezes 3 dá 9. Para 1, 10 sobra 1. Então não dá. Qual que é o número divisível por 2 e por 3? 6. 6 é por 2 e por 3. 6 é divisível por 2 e por 3. Deixa eu só abrir um programa aqui para dar zoom para vocês, senão vocês não vão enxergar. Programa zoom. 6 é divisível por 2 e por 3. Beleza? Beleza. Bom, então vamos lá. Ele vai fazer isso quantas vezes? Mais 3, né? 3, não é? 3, não é? Ah, é 4 vezes no total. É de 1 a menor ou igual a 4. Então, ó, ele executou como se tivesse tudo num cara só, não é? Ó, vocês não sentiram nada de diferença na execução. Correto? Agora, eu vou chamar esse cara mais uma vez aqui, ó. E é por isso que estava lá aquela hora. Ó. A segunda vez, a mesma verificação aqui, ó, de divisão. Agora é para ele rodar o quê? Quantas vezes aquele laço? Uma mais uma, né? Então vai dar 4 mais 4 é para ser 8. Então vamos lá. Compilar. E rodar. 1, 2, 3, 4. Rodou a primeira vez. 5, 6, 7, 8. Rodou a segunda vez. Correto? Se eu não estivesse utilizando esse cara aqui, ó, subrotina, o que eu teria que fazer? Copiar tudo esse código e colocar um embaixo do outro aí. Ou colocasse um for aqui de até 8, né? Para resolver esse problema aí, que não é tão complexo assim. Mas entendido pelo menos
essa parte aí da intenção da procedure ou da subrotina? Em C, pessoal, quando vocês estiverem utilizando subrotina, você é obrigado a declarar ela aqui em cima. Para declarar é muito difícil, vocês têm que prestar atenção. Eu vou pegar aqui, ó, depois que eu copiei, depois que eu fiz o cabeçalho da minha rotina, vou dar Ctrl C aqui, vou dar Ctrl V aqui, ó, e vou dar um ponto e vírgula. Pronto, vocês declararam que a subrotina existe. Fechou? Difícil, né? É Ctrl C, Ctrl V mais um ponto e vírgula, pessoal. Muito difícil, né? Muito complexo. Tranquilíssimo, né? Não tem mais coisa mais fácil que isso, pô. Beleza, mas vocês têm que fazer, senão o programa C não roda, tá? Ó. Ctrl X aqui, vou compilar ele. Olha lá, ó. Ele fala que tem um completo. Por quê? Porque ele vai falar, opa, é uma subrotina? Ah, não sei, não está declarada. Então, o C, ele tem que fazer isso daí. Isso daí em qualquer compilador. Correto? É simples, mas é necessário fazer. Beleza? Então, fechou. Vamos voltar lá para os nossos slides. Bom, aqui era o exemplo, então, que a gente passou aí. Tá? Parâmetros. Ah, agora é um negócio legal. Você, os valores com um subprograma necessita... Ih, aqui tá errado essa frase. Os valores, né? Os valores que com subprograma necessitam receber para poder realizar sua tarefa ou valores que produz, que devem ser visíveis externamente após a concluída sua execução, devem ser sempre armazenados por parâmetro. Parâmetros são espaços de armazenamento que permite a comunicação do subprograma com o mundo externo. Até ali, até agora, a gente só pegou basicamente um trecho do meu código main ali e botou ele num lugar, não é isso? Só que ali eu não estou recebendo nenhum valor de fora e nenhum valor ele está me devolvendo. É só um pedaço de código que está sendo executado. Nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai funcionar desse jeito. Você vai precisar trabalhar com valor e variável. Imagine o seguinte. Vamos supor que você tenha lá um programa para ficar calculando média aritmética. De 10 números. Correto? Legal. Você vai fazer uma rotina para, provavelmente, ser digitado esses 10 números. Correto? Podendo ser em 10 variáveis ou um vetor de 10 posições inteiros aí, float, sei lá. E aí, essa rotina, esse procedimento, ele vai ter que fazer um cálculo para você, não é? Beleza, que vai ser a média aritmética. É somar todos os valores e dividir por 10. Correto? Esse seria a intenção. Na mesma subrotina, eu não poderia estar colocando lá o valor já da média? Acabei de fazer a conta. Valor da média, vou dar um print ali, vou dar um escreva. Não poderia estar colocando? Poderia, não teria muito problema. Mas qual é a função, qual é o objetivo de uma subrotina? Ele fazer uma só tarefa. Ali você está fazendo duas. Então não vai rolar desse jeito. Ótimo. Existem o quê? Possibilidade de a gente tratar isso daí. Para que deixar a sua subrotina fazer uma única e exclusiva tarefa. Então é através de parâmetro que a gente vai trabalhar. Tá? Um subprograma que não utiliza parâmetros e não utiliza informação do mundo exterior para seu acionamento produz sempre o mesmo resultado, não importa onde ele seja chamado. Existe o conceito aqui, tudo é parâmetro, tá, pessoal? Mas o algoritmo aí fala que existe a parte de parâmetro formal e parâmetro real. Todos os elementos utilizados no subprograma devem ser neles declarados. As declarações de parâmetros, além de nomeá-los para uso interno do subprograma, definem seu tipo. Parâmetros que aparecem na declaração de subprogramas são chamados de parâmetros formais. Deixa eu até que ele faz esse cara aqui, ó. Porque esse cara vai cair em prova. Parâmetros formais. Porque durante a execução da chamada, dos programas são substituídos por variáveis ou valores do mesmo tipo. Muitas vezes com nomes totalmente diferentes. E aqui vai ficar bem claro para a gente. Então aqui, ó, na declaração dos subprogramas, são chamados de parâmetros formais.
Dentro de uma subrotina, eu posso passar valores, certo? Da minha chamada principal, do main, tá? Para dentro dela. É através dos meus parâmetros que isso acontece. A passagem de valores de uma subrotina para outra tem que ser através de parâmetros. Parâmetros são o quê? Posição em memória também, como se fosse uma variável. Ok? Mas é um jeito mais legal de fazer. Bom, parâmetro formal. A gente viu aqui, ó, parâmetro formal não provocam reserva de memória. Ou seja, até o momento que eu estou utilizando ali a declaração, certo? Dos meus parâmetros na minha subrotina, não aloquei nada de memória. Ela simplesmente indica que, ao ser chamada subrotina, deve fornecer um valor com o seu tipo para execução. A gente não declara tipo para variável? Seus parâmetros é a mesma coisa. Vocês vão ter que declarar um tipo para ele também. Parâmetro não é um pedaço, então, da minha memória alocado? Variável tem alguma coisa diferente dela? Igual. Parâmetro é uma variável, se a gente for ver bem. Tá? Só que é um nome diferente que você dá. Por quê? Porque a variável você declara dentro da sua subrotina. O parâmetro é a passagem de valor entre uma subrotina e outra. Correto? É só para isso que serve, só para diferenciar o nome. Mas no fundo é tudo igual, não muda nada, cara. Beleza. Parâmetros utilizados na chamada de um subprograma, chamados de parâmetros reais. Na declaração da minha procedure ou da minha subfunção, a gente chama de parâmetro real, de parâmetro formal. Os parâmetros utilizados em um subprograma, chamados de parâmetros reais, substituem os valores durante a execução. Opa, é na hora da passagem aqui, tá? Que eu tenho os valores sendo transmitidos de um para outro, é o que a gente chama de parâmetro real. Por quê? Porque são os valores realmente que a gente vai trabalhar. Primeiro eu só declarei para depois utilizar os valores. Então, isso daqui é o que vai importar para o programa em si. Mas eu tenho que fazer certo, tá? A parte de escrita na linguagem em C, vocês vão ver que é muito bem definido isso daí. Bom, o que seria aqui, ó? Meu programa, mais uma vez, né, ó, o exercício A adaptado lá, né? Eu tenho variáveis inteiro e contador do tipo inteiro, tenho início e o fim ali, ó. Para contador de 1 até 4, passo 1, faça, ele vai fazer 4 vezes, é um laço para. Escreva, digite número, leia, digite número. Execute, verificar divisão, ó aqui esse cara, ó, número. No exemplo anterior não tinha isso, né? Só tinha o abre e fecha parênteses. Esse cara aqui é a passagem da variável número, que está nessa minha subrotina aqui, ó, para essa subrotina aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, a minha variável chama penum. P de parâmetro, tá? Poderia ser qualquer coisa. Se vocês colocassem X, aqui ele iria aceitar. 2 pontos inteiro, é do tipo inteiro. Esse número aqui, ó, vai estar sendo passado para cá. Opa, errei. Para cá, ó. Correto? Então, número, se o cara digitou 5 aqui, ó, vai ser número 5 aqui, e esse subrotina vai receber o número 5. Correto? Isso daqui é o que a gente chama de parâmetro real. A passagem do valor. Isso daqui é o que a gente chama de parâmetro formal. É a declaração, ó. Eu não estou declarando a minha subrotina aqui, ó. Beleza. Não importa muito isso, para falar a verdade, tá? Isso daí é só conceito. Vai cair em prova. Vai importar para vocês, vai cair em prova. Mas, para um programa, cara, você sabendo declarar parâmetro, a passagem dele vai funcionar. Não tem erro nesse negócio aqui. Beleza? Legal. Então, agora vamos continuar vendo aqui o programa. Subprograma. Verificar a divisão de P2 pontos número. A passagem. Se o cara digitou 5 aqui, ó, no número, esse 5 vai estar valendo aqui, ó. É um número inteiro? É um número inteiro. É compatível. Beleza.
Então, eu não tenho problema de tipagem dos meus dados. Resto 2 e resto t, tipo inteiro. Declarei, ó, dentro do meu subprograma, declarei mais duas variáveis. Tranquilo, posso declarar. Resto 2 e resto 3 recebe penum mod 2. Quem é penum aqui agora? Número 5. 5 mod 2 e 5 mod 3. Ó. Beleza. Se resto 2 igual a 0 e resto 3 igual a 0, então escreva. Se não, escreva não são divisíveis e assim por diante. Ok? Aqui a gente só está fazendo a passagem do quê? De entrada. Vocês estão vendo? Por quê? Ó? Porque no meu subprograma só está entrando o valor aqui. Ó. Essa é a declaração. E quando eu tenho uma procedure, só vai acontecer isso. Um procedimento pode ou não, tá, ter parâmetros de entrada, mas não tem saída. Pelo menos até agora, onde vocês conhecem. Em linguagem de programação dá para a gente fazer uma gâmbia, mas eu não vou ensinar isso. Beleza? Então, isso daqui são procedimentos. O procedimento você pode enviar um parâmetro, mas ele só vai executar o trecho depois. E não retorna nada para o programa principal. Ok? Beleza? Agora, que é a parte legal, em linguagem C. Eu vou abrir o programa... Verificar divisão? Não. Acho que é o programa 2. Então, vamos lá. Arquivo... Close, arquivo, abrir. Ih, perdi. A2. Ó. Então, mais uma vez. Declaração de procedimento, verificar divisão. Vocês estão vendo isso daqui, ó, int penum. Não é a mesma coisa que eu estou declarando uma variável, quase? Só que está dentro do parênteses aqui, ó. Fechou? Void main. Até aí, beleza? Era onde começava o programa, tinha que ser isso mesmo. Int número e contador. Para contador igual a 1, contador menor ou igual a 4, contador mais. Printf, digita o número, scanf, pegue o número aqui, ó. Verificar divisão. Eu não estou chamando a minha subrotina aqui. Beleza. Passando número. Quem é o número que está sendo passado? É a variável que eu acabei de pegar do teclado. Olha o scanf aqui, ó. O cara está digitando ali ó, o valor e está colocando dentro de uma variável. Eu estou passando essa variável aqui, ó, para dentro da minha subrotina. Correto? Legal. Vocês estão vendo aqui? Void verificar divisão int penum. Beleza? Se eu colocar x aqui, ó, fechou? É x, vai funcionar. Só que aqui agora eu tenho que trocar x e x também, né? Para ficar lógico. Poderia. Mas vamos deixar com penum por enquanto. Int resto 2, resto 3. Resto 2 recebe penum. Quanto é penum? É esse cara aqui, ó. Ó a passagem de valor. Tá? Módulo 2 e penum módulo 3. Se o resto 2 igual a 0 e resto 3 igual a 0, número é divisível por 2. Se não, número não é divisível. Beleza? Vamos lá rodar esse cara aqui, ó. Compilar. Run. Número 8 é divisível por 2 e divisível por 3? Não. Então, 8 não é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 9? Não. Não é divisível. 12 é divisível. Beleza? Programa, então, ó, funcionando bonito. Passagem de parâmetro. Correto? Tudo bem, pessoal? Quando eu tenho que transportar o valor de uma variável
que está dentro de uma função para outra função, eu vou sempre utilizar quem? Passagem de parâmetro. Correto? Já vou adiantar um pouco, mas esse int número que está declarado aqui, ó, em main, não é enxergado nesse cara aqui, ó. E esse cara aqui que está em resto 2 e resto 3 não é enxergado em main. Por isso que quando a gente tem que, entre aspas, né, transportar o valor de uma variável, de um módulo para outro, de um procedimento para outro, eu tenho que passar o quê? Por parâmetro. Essas variáveis aqui, ó, int, número e contador, elas são só visíveis para dentro de main, que é o que a gente chama de variável local. Correto? Por isso... Oi? Aqui? Não. Esse cara não. É no de baixo mesmo. Se você quiser trocar o tipo da variável para float aqui, poderia. Daria, é um tipo aqui. Tá? Só que aqui você teria que trocar para float também, ó. Exatamente. Tem que ser tudo compatível. Resto 2 é resto 2 igual a P1 dividido por 2 de um float dá inteiro. Então você tem que trocar float para cá também, ó. Você tem que pensar em todas as variáveis que você está já colocando para que todas sejam compatíveis, senão seu programa vai dar erro, tá? Agora, se você mudou isso daqui para float, cara, provavelmente você vai ter que mudar esse cara aqui para float também, né? Porque não vai ser mais um %D, vai ser um %F. Correto? Então, pode, mas já pensem certinho em todo o passo que você já tem que colocar essas variáveis. Ok? Perguntas aí, pessoal? Não? Até agora tranquilo? Sim? Beleza. Então vamos lá. Vou fechar esse cara aqui. Bom, na linguagem C é o mesmo código que a gente viu lá no dev.c. Esse cara aqui, ó, é o número, né? É o parâmetro real. Tá? Beleza. E esse cara aqui na declaração é o parâmetro formal. Tá? Mesma coisa, não muda nada aí do que a gente já viu em algoritmo. Parâmetros reais devem sempre concordar com a quantidade e tipo dos respectivos parâmetros formais, na ordem que eles foram definidos. Podem ser fornecidos como os parâmetros reais, nomes de variáveis, valores literais ou resultados de expressão. As variáveis utilizadas como parâmetros reais devem ter sido declaradas no programa que chama o subprograma. Aqui a gente passou um único parâmetro, não foi? Mas poderíamos parsar N parâmetros. Se eu estou fazendo uma função ou um subprograma para calcular a média de 10 números aritméticos, quantos parâmetros eu teria que estar passando para essa função? Ou para esse procedimento aí? 10. São 10 números que eu quero calcular, né? São 10 parâmetros. Ou um vetor de 10 posições. Correto? Aí vai depender da lógica que eu quero fazer. Tá? Bom, parâmetros de entrada e parâmetro de saída. O que a gente viu até agora é parâmetro de entrada, tá? Eu tenho a declaração, a entrada do meu parâmetro está sendo utilizada para o meu corpo do meu procedimento. A utilização de um parâmetro de um subprograma é efetiva se for claramente definida a regra que será executada e qual sua interação que o acionou. Para que isso seja possível, é importante que toda interação seja feita através somente de parâmetros, identificando quais são os parâmetros de entrada, que recebem variáveis valores para executar as tarefas, e quais são os parâmetros de saída, que devolvem os valores calculados para o programa que o acionou. Agora, além de parâmetro de entrada, eu posso ter parâmetro de saída.
ou muito mais comum, chamado de valor de retorno. Correto? A gente vai ver daqui a pouco. Existe uma coisa que se chama parâmetro por valor e parâmetro por referência. Tá? Com a passagem de parâmetros a subprogramas pode acontecer por valor e por referência. Por padrão, o que a gente viu até agora é por valor. Tá? E é o mais comum de todos. Todas as linguagens, aliás, todas não. Python não é assim. Mas 95% das linguagens que vocês vão conhecer vai ser por valor. O padrão da passagem de valor. Tá? A passagem por valor indica que somente o valor que interessa o subprograma. Se esse valor for passado por um nome de uma variável, somente o valor da variável é transferido para o parâmetro. Bom, uma cópia do conteúdo da variável é carregada para uma variável auxiliar, que irá utilizar durante a execução do subprograma. Quando eu tenho passagem por valor, eu tenho uma cópia do valor para outra variável. Tudo bem? Então, fechei, né, a unidade, o disco C aqui, mas vou abrir esse cara de novo. Aqui, ó, eu não tenho uma variável. Teoricamente, isso não é uma variável? São variáveis de valores iguais, porque é passagem de parâmetro, tá? Mas a posição na memória delas são diferentes. Cada uma está ocupando um pedaço da memória diferente. Tudo bem? Então, se o inteiro ocupa 4 bytes, são 8 bytes que a gente está ocupando aqui em memória só com essas duas variáveis. Legal, né? 8 bytes é pouco, pra caramba. Agora, pega lá uma variável de 2 GB, passa ela como valor por valor. Ela vai duplicar esses 2 GB, vai para 4 GB. Vocês estão vendo o problema? Que é duplicar o valor às vezes? Mas é o que é mais seguro. Geralmente, quando a gente está trabalhando com passagem de parâmetros, vocês estão mexendo com dados. Tá? Mas pode ser que, em alguns casos, vocês tenham que trabalhar com imagem, por exemplo. Imagem é 1 mega, 2 megas, 5 megas, dependendo do tamanho da imagem que vocês for mexer. Tá? Se vocês começarem a passar tudo isso como passagem de parâmetro por valor, ela começa a duplicar em cima da sua memória. Tá? Imagina o seguinte, um servidor web que aguenta lá 10 mil conexões e todo mundo fazendo uma imagem passando por referência, certo? De 1 mega são 10 mil megas, ou seja, 10 gigas. Você vai estar passando por referência, vai duplicar 20 gigas em memória só de passagem de variável. É bastante. 20 gigas é bastante. Correto? Então, tomem cuidado, tá? Mas é desse jeito que a maioria das vezes é tratado. E a gente vai trabalhar desse jeito aqui. Agora, dessa forma, qualquer modificação com o novo valor da variável não refletirá na variável utilizada como parâmetro real. Se eu tenho 2 posições de memória, altero uma, beleza, a outra continua do jeito que está. Tá? A passagem de valores por parâmetros definidos por valor pode ser feita ainda por meio de um valor literal e o resultado da expressão. Bom, na execução, na chamada a um subprograma, os parâmetros passados por valor também são incluídos na pilha de execução, preservando seus valores para a continuação posterior da execução. No caso da pilha de execução é o seguinte, pessoal, como eu tenho enfileiramento, vamos dizer assim, desses parâmetros, que são cópias, ele vai liberando conforme ele vai precisando, tá? A linguagem em si. Na passagem de um valor por referência, o endereço físico da variável utilizada como parâmetro real é passado ao subprograma, sendo esta variável utilizada durante a execução. Então, quando eu tenho um parâmetro por referência, ele passa o endereço físico da onde ela está armazenada. Essa, tá?
é, entre aspas, a desvantagem? Na passagem por valor por referência, o endereço físico da variável utiliza como parâmetro real é passado ao subprograma, e aqui deu ruim, hein? Ó, é a mesma coisa aqui, ó. Então, vou fazer o quê? Tirar desse cara aqui. Então, passagem por valor, ele copia o dado para outra posição da memória. Passagem por referência, ele aponta o endereço de memória aonde está a minha variável. Tá? Isso não é padrão, você que tem que ir lá e fazer isso. Na linguagem C desse semestre, a gente não vai ver isso. Por quê? Porque isso daí é ponteiro. Em linguagem C a gente tem que tratar um pouco diferente. Bom, passagem por valor. Imaginando que isso daqui seja a minha memória, ó. Endereço de memória ABC01, 02, 03. Memória é uma sequência lá, não é? A variável num e pnum. Num, número aqui, na verdade, ó, está sendo atribuído 5. Então, ele vai lá na memória e fala, olha, o valor da minha variável num é 5. Correto? Isso daqui está sendo atribuído a esse pedaço de memória aqui, ó, nesse endereço. A hora que eu passo esse valor para cá, ó, passei esse valor de 5 para cá, e esse 5 vai ser passado para cá, ó. Correto? O que que ele faz? P-num de 5. São duas posições aqui de memórias diferentes. Vocês estão vendo? Isso daí, então, é a nossa passagem por valor. Ok aí? Agora, quando eu tenho passagem por referência, existe um cara aqui, ó, que se chama ref. Estão vendo aqui? Isso quer dizer que a minha passagem de valor vai ser por referência. Ref. Beleza? Eu tenho num, sim, num recebe 5 é atribuído a num. E aí agora eu tenho aqui, eu mostro o valor de num. Beleza. Mostro o valor de num, ref P5 de num. Inteiro. Esse, quando eu tenho esse ref aqui, ele não me abre um outro endereço de memória. Ele vai lá e fala assim, ó, é da referência de P-num de 5. Quem é P-num? É o número. Opa, o número é de qual endereço? É o ABC001. Se eu mudei esse P-num aqui, se eu coloquei P-num recebe 10, automaticamente esse número aqui vai receber 10 também. Ele é afetado em todo qualquer lugar que ele é referenciado. Vocês entenderam? Sim? Então a referência, nessa parte, ela é mais forte. Por quê? Porque ele aponta o endereço. Porém, é mais perigoso. Se você não sabe trabalhar com referência, você vai estar afetando outros lugares que ela já foi utilizada. Você pegou aí, quando ele faz esse programa, ele altera o nome da variável? O nome da variável, não. É número. Esse cara aqui poderia ser qualquer nome. Poderia ser X. É um nome de parâmetro, na verdade. Tá? Eu coloco P na frente só para vocês saberem que é parâmetro. Mais nada, tá? Mas poderia ser qualquer nome aqui. Ok? É um nome igual X, Y, um número. Nome. Ok? O programa em si, para ele não importa muito esse cara. Para ele importa o tipo de dado. Se esse tipo aqui é inteiro, ele tem que ser compatível com essa declaração aqui, ó. Essa é a verdade, vamos dizer assim, tá? Na verdade, para a gente que está programando, beleza, a gente tem que dar um nome para ela, mas não é tão importante assim pro compilador. O compilador fala, ó, pode dar o nome que você quiser, é o tipo que me interessa, ele fala desse jeito. Vocês vão ter uma disciplina, esqueci o nome dela, é o professor Juliano que dá, inclusive, compiladores. Essa disciplina vocês têm que estudar como é feito uma linguagem de programação, o que ela tem que fazer. Aí nesse cara você começa a ver isso daí, realmente, como você trabalha isso. Vocês vão ter que fazer um compilador. Se ele estiver dando a disciplina, vocês vão ter que ir lá e fazer um compilador de programação. Também é ótimo que você comece a entender mais como funciona por dentro uma linguagem. Tá? Mas não é fácil.
Imagina interpretar tudo que vocês escrevem e botar lá para funcionar. Cara, não é um negócio tão fácil assim. Declarar uma variável, beleza, ele tem que ir lá na memória física do computador e declarar lá uma posição lá. Quando você atribui, pega esse valor, coloca naquela posição que você declarou. Cara, é um saco isso daí. Oi? O que tem o COBOL? É assim, mano. É mais que assim, Não, cara. Não, todas as linguagens, basicamente, você tem que declarar, né? Você tem que ir na memória, saber qual é o espaço da memória. Não. COBOLzão, normal, cara. Uma linguagem muito boa. Antiga, mas é boa, né? Senão o banco até hoje não estaria rodando. Mas assim, para você declarar uma variável lá no COBOL, é declare mesmo e vai lá e, bota as variáveis e adiciona as máscaras, o pict de X, de 10, enfim. É alto nível. O que você precisa fazer isso em assembly. Aí você precisa pegar e mexer na memória mesmo. Até a linguagem C, que é uma linguagem bem mais baixa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você não precisa fazer, se declaram dessa forma aí, como a gente está vendo. Beleza. Alterações no parâmetro, no valor do parâmetro são feitas diretamente nessa variável, na chamada de subprogramas. Os programas definidos por referência recebem nome de variáveis existentes no programa principal. É importante observar que, na execução de uma chamada a um subprograma, os parâmetros por referência não sofrem empilhamento, já que não são locais aos subprogramas. Lembram-se daquele empilhamento que a gente comentou, que um valor dependia de outro valor, ele teria que ser desalocado para poder pegar e ser colocado, ou sobrescrito? Esse cara aqui, como o valor é por referência, ele repassa por cima e acabou. Tá? Vocês vão conhecer também mais sobre a parte de empilhamento, desempilhamento em estrutura de dados, que é uma outra disciplina que provavelmente deva ser em linguagem C. Aí vocês começam a conhecer alguns mais desses conceitos. Tá? Dentro de um subprograma, podem ser declarações de constantes, tipos e variáveis. Então a gente já viu que em um subprograma a gente pode declarar, geralmente, variável, né? E essas declarações, elas são chamadas de variáveis locais e globais, que a gente comentou agora há pouco. As declarações feitas internamente ao subprograma são declarações locais. E só são visíveis dentro do subprograma. Lembram-se lá, ó. Dentro do meu void, ó. Ele é um subprograma, não é o void? Void main. Ó, ele está iniciando aqui e terminando aqui. Esse cara que eu declarei aqui, ó, int, número e int contador, não é? Ele é uma variável do tipo local, é uma declaração local. Ela só é visível dentro do próprio main. Correto? Legal. Agora, int, resto 2 e resto 3. Eu não estou aqui no subprograma também? Ela só é visível dentro de verificar divisão. Resto 2 e resto 3 não existem para esse cara. E número e contador não existem para esse cara. Isso são variáveis locais. E é desse jeito que a gente sempre tenta trabalhar, com variável local. Ok? Áreas da memória associadas a variáveis locais são alocadas no momento em que o subprograma é acionado e eles são liberados ao final da execução, quando deixarem de existir. Olha que interessante. Eu não tenho esse verificar divisão aqui. Acabei de declarar int, resto 2 e resto 3. Se eu acabei de declarar, eu aloquei espaço em memória, correto? Ele vai fazer aqui, ó, resto 2 p1 igual a módulo 2 e resto 3 igual a p1 módulo 3. Beleza, vai trabalhar. A partir do momento que ele executou essa última linha aqui, ó, não acabou a minha subfunção, verificar divisão? Acabou esse cara, acaba a memória também. Esse cara aqui, ó, acaba a memória? Não, desculpem. Acaba a alocação de memória dessas duas variáveis. Então, a minha variável local só vai existir enquanto
o subprograma está sendo o quê? Utilizado. Depois, já era. Se eu tivesse 50 variáveis aqui, os 50 iam ser tirados da memória. Isso é bom. Por quê? Você não fica lá com variável à toa, alocada. Acabou de usar? Já era, tira da memória. Isso o próprio compilador faz por vocês. Tá? Até a linguagem C que é mais chata, ela faz isso. Todo o processo de criação e destruição de variáveis locais ocorre novamente a cada chamada ao subprograma. Supondo que chamei novamente esse cara aqui no meu programa principal. Ele vai alocar de novo, usar novamente, destruir novamente. E assim vai. Apesar de ser alocação e desalocação, pessoal, é memória RAM. É um processo rápido, tá? Windows trabalha com isso direto. Qualquer programa Windows que vocês fizerem vai estar trabalhando com essa parte. No fim da execução do subprograma, a variável auxiliar... Opa, eu estava aqui. É isso mesmo. É liberada e não está mais disponível. Variável auxiliar, por quê? Porque, na verdade, eu estou passando por valor, né? Se eu tenho um valor, praticamente eu tenho o quê? Uma cópia da passagem de uma variável para outra, entre funções diferentes. Ok? Bom, tipos constantes de variáveis declarados em um programa visíveis aos subprogramas que estiverem neles declarados são considerados declarações globais ao programa. Embora elementos globais possam ser utilizados dentro de subprogramas, essa prática não é recomendável, pois dificulta o entendimento e depuração de código. Depuração, pessoal, a gente não vai ver esse semestre. Vai ser no próximo também. Mas depuração é o seguinte, é quando você quer fazer com que seu programa seja executado linha por linha. Eu quero ver o que está sendo executado linha por linha. Eu vou lá e coloco pontos de parada e peço para ele pegar e depurar o programa. Isso, basicamente, quase todas as linguagens de programações têm. Algumas melhores, algumas piores. Da linguagem C é mais ou menos. Beleza, dá para fazer bastante coisa, mas nem se compara ao Visual Studio ou ao Eclipse, tá? Tem bem mais opções. Vamos lá. As declarações podem ser locais e globais, então, das minhas variáveis. Locais, quando ela só é enxergada dentro da minha subrotina. Global, quando ela é enxergada no meu programa inteiro, ou no meu arquivo inteiro. Tá? Basicamente, isso daqui é um quadro resumo que a gente comentou aqui. Bom, essa visibilidade de ser global ou local é o que a gente chama de escopo de variável, tá? Ou escopo de identificadores. A possibilidade de fazer declarações em diferentes pontos de um programa, no programa principal e em subrotinas, requer que seja declarado, identificado claramente o escopo de cada identificador. Por escopo, entende-se a área de validade de um determinado identificador. O escopo de um identificador é definido pela localização de sua declaração. Dentro, então, do subrotina, escopo local. Fora da subrotina e dentro de algum lugar do programa inteiro, escopo global. Declarações feitas no programa principal valem em todo o programa, inclusive, por vezes, nos subprogramas que compõem. Declarações feitas dentro de um subprograma valem somente para dentro do subprograma. Escopo local, escopo global. Aqui, eu tenho assim, programa principal, não tenho? Eu tenho essas variáveis aqui, ó, PP1 e PP2. E eu tenho o meu subprograma e as variáveis A1, A2 e A3. Eu tenho um outro subprograma que tem B1 e B2. Beleza, tem os comandos e tenho cada uma fechamento delas. Bom, variável B1 e B2 só é enxergado aonde? Dentro do subprograma B. Oi. Se passar parâmetro é a forma de você passar. Correta. Do que ter variável global. Tá? Não, se você quiser trabalhar tudo com variável global, você conseguiria. Mas tem que declarar como global. Tem que declarar como global. Não é nada recomendado, mas daria.
Tá? Bom, eu tenho aqui o meu subprograma A. Meu subprograma A tem as variáveis A1, A2 e A3. As minhas variáveis B1 e B2 são enxergadas pelo subprograma A? Não, são locais. Variáveis PP1 e PP2, elas estão dentro de algum subprograma? Não. Estão dentro do meu programa principal inteiro aqui, ó. O que isso quer dizer? PP1 e PP2, o meu subprograma A consegue enxergar, o meu subprograma B consegue enxergar. Isso é o que a gente chama de escopo global. Correto? Facilita pra caramba trabalhar com variável global, mas não é o mais adequado. Tá? Você consegue fazer programas inteiros sem ter uma variável global, cara. Dá para fazer. Tá? Beleza. Vamos agora aqui, ó, para esse programa. Open. Variáveis globais locais. O comando declare pode ser considerado? Não. Declare aqui no PL-SQL, no Transact SQL, né? Não aqui na linguagem C, né? Quando você está colocando um declare no Transact SQL, você está declarando uma variável. É a mesma coisa que isso daqui, ó. Mas tá. Se esteja fora do void, ele não vai entender. Está fora do void, ó. Esse cara aqui é a declaração do meu procedimento. Isso daqui é a minha variável global. Está fora do void, ó. Então, mas aí fora essa dupla declare, não. O declare não é parte da linguagem C. Ó. não, então olha, mas eu estou falando daquele exercício que a gente fez a área da circunferência, que a gente colocou jogo velho, declare, dentro do outra coisa. Define, não é? Define. Ah, tá. Declare é uma coisa, define é outra. Quando você dá um define, você está definindo praticamente uma constante, cara. Tá? Então você não muda o seu valor do define. Então, mas independente do código, você sempre vai entender que define aqui. Como se fosse uma, entre aspas, variável global. É uma constante global. Só que qual é a vantagem do define? Quando você declara uma constante, ela nunca muda. A variável, ela pode, cara. Esse que é o problema. Às vezes você não sabe qual é o valor da sua variável global. Por quê? Porque já passou tantos pontos dentro da sua subrotina que você não sabe qual foi a última que foi executada. Então esse é o problema da variável global. O define não. O define é uma constante global, realmente. Todo programa enxerga ela, por quê? Porque está fora do main. Tá? Beleza. Bom, esse cara aqui, ó, int número global. Número global é o nome da minha variável e int. Vocês estão vendo aqui que é uma declaração, não é? Só que ela está fora de qualquer subprograma. Ó, está fora do main e está fora do subprograma 01. Eu consigo enxergar esse cara aqui, ó, dentro do main. E eu consigo enxergar esse cara aqui, ó, dentro do subprograma 1. Agora, eu não tenho int i aqui, ó. Eu não tenho int i aqui. Não estou declarando duas vezes? Estou, né? Mas ela só é enxergada dentro de main esse i. E esse outro i aqui, ó, é só enxergado dentro de subprograma 1. Correto? Então, uma não vai interferir na outra, de jeito nenhum. Agora, o que pode ser alterado é isso daqui, ó. Ó, no meu programa main, eu estou mudando aqui em alguma parte dele o valor, ó. Número global recebe 100. Número global recebe 100. E estou imprimindo ele. Depois eu chamo o meu subprograma 01. Chamo esse cara aqui direto. Eu vou fazer mais algumas operações e mudo o valor dela de novo, ó, número global igual a 200. E depois faço o quê? Imprimo o número global. Então aqui, ó, se ele não der erro, é sinal o quê? Que ele está sendo enxergado globalmente pelas duas subrotinas. Vamos lá, compilando esse cara aqui e executando. Ó. Digite o número, 20.
1, 2, 3. E mais uma vez, 4. Número global, 100. Ó. Então, no main, eu alterei aquele valor e mostrei o valor dela. Agora, eu estou numa outra subrotina. Estou naquele subrotina 1. 1, 2, 3, 4, 5. Número global, 200. Eu estou na subrotina, subprograma 01. Ele alterou o valor da minha variável, número global. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar esse cara aqui, ó. Vou tirar daqui e vou colocar dentro de main. O que aconteceu com ela? Virou uma variável local. Somente main enxerga ela, correto? Esse cara aqui, ó, a partir do momento que eu compilar, que está dentro da onde? Subprograma 01, vai começar a dar erro. Vocês concordam? Então vamos lá, ó. Execute, compile. Ó aqui, ó. Não está sendo mais enxergado. Por quê? Porque agora ela é uma local para main, mas não para subprograma 1, ó. Subprograma 1 não enxerga mais essa variável, é local. Correto? Da hora, né? Meu, muito legal essa parte de programação, mano. Como os caras fizeram um negócio desse, mano. É muito da hora. Beleza? Vamos mudar esse cara de novo lá para global. Ctrl X aqui, Ctrl V fora. Tranquilo. Virou local novamente. Virou global novamente. Tudo bem aí? Isso parece primeiro parte dessa programação 01. Isso daí é para alocar ele na memória do computador. Isso daqui é só para declarar. Vocês não declaram variáveis? Vocês têm que declarar sobre função que ela existe também. Se eu não colocar isso daqui, você fala, olha, aqui eu tenho um main. Beleza, vai chegar nesse ponto aqui, ó. Opa, quem é esse cara? Não sei quem é. Você não declarou, você não falou explicitamente que ela existe. Isso daqui não é um comando do C, né? Ó. Então você tem que falar para ele. É uma subrotina. Por isso que eu coloco esse cara aqui. Ok aí? Sim? Então vamos lá. Esse é o mesmo código. Existem dois tipos de subprograma, né, que podem ser utilizados, diferenciados pela forma que são acionados. Uns que devolvem valores, resultados, e outros que não devolvem resultados. Os que devolvem resultados são chamados de funções. Os que não devolvem resultados são chamados de procedimentos ou procedures. Correto? Isso em várias linguagens é dessa forma. Na linguagem C, em especial, só existe função. Em outras linguagens, existe procedimento, existe função. Tá? Mas vamos lá. Procedimento é um subprograma que executa e determina tarefa com ou sem utilização de parâmetros. Posso ter parâmetros de entrada, mas não tenho de saída no meu procedimento. Na lista de parâmetros formais, os parâmetros por referência devem ser identificados pela sigla ref antes do seu nome, que é o que a gente já viu. Então, nesse caso aqui do meu procedure, vamos lá para o código C, que é melhor. Close, open, procedimento. Tá aqui, ó. Nesse procedimento aqui, ó, como eu sei que é um procedimento? Bom, aqui eu não tenho nada de retorno, ou eu não tenho mais especificamente a palavra return. O return é o retorno do valor da minha função. Aqui eu não tenho. E quando ele é void aqui, ó, em especial, eu não tenho retorno mesmo, que é o que está acontecendo. Eu tenho parâmetros de entrada. Olha que interessante. Um parâmetro, dois parâmetros. Separados simplesmente por vírgula. Correto? Beleza. Int total
total recebe P valor 1 mais P valor 2, printf, valor da soma, %d de total. Mais uma vez, eu estou fazendo quantas operações aqui? Uma para somar e a outra para imprimir. Tá legal esse negócio aqui? Não. Uma função ela deve ter um único objetivo. E não esse cara aqui que está fazendo duas coisas. Está fazendo processamento e está fazendo o quê? Mostrando o valor. Mas tudo bem. É para vocês verem que é possível fazer o quê? Tratamento de blocos, né? Em separado aí. A hora de eu chamar essa função, somar valores de val1, val2. Vocês estão vendo que esse nome aqui, ó, não precisa ter nada a ver com isso, né? Ó. Não tem nada a ver mesmo. Eu estou chamando o soma números ali, ó. Mas esse cara aqui, ó, não tem nada a ver. Mas, na hora de passar o valor aqui, se for 10, e esse outro valor, se for 5, esse valor vai ser 10, e esse outro valor aqui vai ser 5, tá? É o mesmo valor. Passei 10 e 5 aqui, esse cara vai receber 10 e 5 na minha função, no meu procedimento, vamos dizer assim. Tudo bem? E aonde eu vou pegar esse val1 e val2? Ó aqui, ó. 10 e 5, val1 e val2. Poderia estar dando o quê? Um scanf lá também. Só que eu não fiz isso, tá? É mais para mostrar para vocês. Mas poderia estar pegando lá, fazendo o cara digitar. Vamos rodar esse cara aqui. Lá. Rodar. Bom. 10 mais 5, 15. Tá certo o valor? Da minha soma, da função que ela fez? Beleza. Certinho. Tudo bem aí, pessoal? Isso é procedimento, correto? Eu tenho um pedaço do meu código que está sendo executado em outra parte, porém eu não tenho retorno do valor. Ó. Simplesmente o valor está sendo calculado dentro da minha própria função e está sendo mostrado dentro da minha própria função. Ok? E finalmente, funções. É um subprograma que devolve um valor resultante de um cálculo da execução de uma determinada tarefa ao programa que chamou por meio de seu nome. Uma função tem sempre associado a ela um tipo. Qual é o tipo da minha função? Inteiro, char, vetor, correto? Float, char, ok? Logical, não é booleano, que é o tipo do valor que ela sempre retorna. Tá? Em algum lugar do corpo da função, o valor calculado pela função deve ser atribuído um nome ao seu nome, para ser devolvido ao programa que a chamou. Geralmente, uma função, você vai ter que declarar um valor de variável para poder que essa função seja atribuído o retorno dela a essa variável. Tá? A procedure não. A procedure simplesmente você vai lá e chama ela sem nada. A chamada é feita escrevendo seu nome com os parâmetros reais no ponto do código onde você deseja utilizar. E essa chamada é atribuída geralmente de variável do mesmo tipo que a função retorna. Função em si aqui. Ó. Vamos lá. Arquivo abrir. Função. Beleza. Ó. Antes não era void que a gente estava fazendo? Agora eu tenho um tipo aqui, ó. Int. Por que int? Porque int vai ser o retorno da minha função. O tipo de dado. O tipo de retorno. Soma números é o nome da minha função. Int valor 1, int valor 2. São parâmetros de entrada, não são? Correto? A única coisa que vocês estão vendo diferente aqui é que antes estava void, não era? Agora não é mais, agora é int. Int por quê? Porque o retorno da minha função vai ser o tipo inteiro. Correto? Void main, int val1 e val2 é resultado. Val1 recebe 10, val2 recebe 5. Resultado recebe soma números de val1, val2.
printf, valor soma de %d de resultado. O que eu tenho aqui no meu soma números? Soma números, int p valor 1 e p valor 2, são os dois parâmetros, correto? Int total. Esse int total aqui eu não estou declarando essa variável total aqui dentro da minha função? Posso declarar, normal, pessoal, até aí é programação. Total, ó, o cara que eu acabei de declarar, recebe p valor 1 mais p valor 2. Esse p valor 1 mais p valor 2 não são daqui, ó, dos meus parâmetros? Ele não está sendo somado e está colocando uma variável total? Return total. O meu total, ele não é do tipo int? A soma de um inteiro com inteiro não dá inteiro? O retorno da minha função é inteiro, então. A hora que esse cara aqui, ó, o return, estiver sendo usado, vai ser o mesmo tipo dessa variável que eu vou colocar aqui, ó, na declaração da minha função. Concorda? Legal. Quantos serviços esse cara aqui está fazendo? Um só. Só está somando valor e retornando valor. Esse é o cara que a gente tem que fazer. O objetivo da função, o objetivo do procedimento. Fazer um único serviço. É isso então que a gente precisa trabalhar. Com um único serviço. Só que ele precisa retornar o valor, né? Legal. Retornei o valor aonde, ó? Para uma variável resultado. Essa variável resultado, ela só é enxergada aonde? Dentro do void aqui, ó. Correto? Depois o que eu faço com ela? Escrevo aqui resultado. Primeira linha. Por que você declarou o valor do valor? Porque eu declarei que eu quero saber a soma de dois valores inteiros. Isso daqui são dois parâmetros, não são? De entrada. Mas se deixar 100. Você deixar 100, beleza. Aqui também você vai ter que deixar 100, não vai, ó? E aqui também, você está tirando tudo, não é? O que vai acontecer? Por que você tirou o valor do valor? Ué, se você não tem declarado aqui, eu não posso utilizar aqui também. Mas o valor deve ser declarado dentro do void main. Val 1 e Val 2 está sendo declarado dentro do void main, mas eu estou utilizando ele aonde? Soma números. Mas a função chama números lá embaixo. A função soma números aqui também não tem, ó. Então tá tudo compatível agora, não tá? Não tem. O projeto não vai fazer nada. Ah. Mas lá em cima você declara o int só no Exato. lá embaixo também declara o int. Exato, a mesma coisa, ó. Mais uma vez, Ctrl C aqui, ó, que eu acabei de fazer, Ctrl V aqui com ponto e vírgula. Ah, é P valor 1, né? É isso que você quis dizer? É P valor 1, né? E não valor 1. É isso que você quis dizer? Aqui e aqui, ó. Não? É que eu não entendi por que declarar esse soma. É nesse cara aqui? É, essa declaração. Você queria tirar ele daqui, é isso? É. E aqui funcionar assim? É? Vamos lá então. Deixa eu copiar até num bloco de notas esse cara, porque eu vou precisar voltar, mas... depois que eu salvo ele, cara, ele dá uns bugs que não volta às vezes. Vamos lá, ó. Ctrl S, compilei. Olha o que ele fala aqui pra mim, ó. Filha da mãe, compilou, mano? Peraí, então. Mas eu fiz e ele deu erro, cara. Por quê? Cara, aqui compilou, sinceramente. Então não tô com o meu code block, né? Eu vou instalar o code block aqui, ó, no intervalo, para vocês verem qual é a diferença. No code block, que é uma outra ideia em C também, cara, ele não vai rodar isso daqui. Esse cara aqui, na verdade, quem está fazendo isso daqui para vocês, essa declaração, tá, é o deve ser é a IDE que está fazendo isso para vocês. Você mudou ela de IDE, cara, não vai funcionar, eu tenho certeza absoluta.
puta disso. Tá? O C é para ser um programa portável. A gente tem que, na verdade, trabalhar dessa forma. Se você tiver o seu código C aqui, rodar em Windows, ele teoricamente tem que rodar no Linux. No Linux não vai existir DevC. O DevC é feito em Delphi, para vocês terem uma ideia. Não existe Delphi rodando em Linux. Tá? É aí que é o mal. Como é um programa portável, beleza, você na verdade precisa o quê? Tentar deixar nas melhores práticas de que você possa pegar e alterar essa plataforma depois. É a mesma coisa que programa Java, pessoal. Programa Java ele não é multiplataforma? Firmeza. Se você coloca lá como que é? Include Windows.s, você vai conseguir rodar ele no Linux depois? Já era. Se você declarou um Windows.s no Java, cara, você não roda ele mais em nenhum lugar a não ser Windows. O que adiantou você fazer um programa Java desse jeito? Se o principal objetivo dele é ser multiplataforma, você está deixando ele só no Windows. Qual que é o objetivo? Programa em .NET. Se você só vai rodar ele no Windows, o .NET é muito mais produtivo. Correto? Então, assim, esse cara, realmente, aqui ele está fazendo isso. Mas eu já peguei um outro programa que ele não deu, cara. Agora, o porquê é da IDE esse negócio aqui, ó. Você quer ver dois aqui? Ó. Esse cara é um cara que eu, na verdade, tinha feito. Ctrl X aqui, Ctrl S, Project, Compile. Ó, esse cara aqui, por exemplo, não é um cara que não dá, mano. Agora, qual que é a explicação? Não, senhor, é que até o entendido do porquê eu cheguei nessa. É porque você tinha o void main, chamava uma função somar números, voltava o valor do somar números para dentro do void main. Sim. Não precisava de mais sim. Não precisava de mais um. Mas ali não é mais uma função, ali é uma declaração só, que a função existe. Eu não estou declarando mais uma função lá em cima, eu só estou colocando o cabeçalho dela. Você entendeu? Quando eu coloco o cabeçalho, o programa em C fala, opa, existe mais procedimentos e funções dentro do meu programa, é só para isso. Tá, ó. Esse daqui não funciona. Coloquei, voltei, ó. Project, compile, beleza, voltou a funcionar, cara. Fiquem a cargo de vocês, eu não vou discutir a IDE, tá? Eu não gosto do DevC muito, porque ele dá esses negócios, tá? Agora, se você for programar em Linux, que é o mais comum de você trabalhar em C, cara, eu duvido que esse cara rode, não roda de jeito nenhum, tá? Por padrão, qualquer livro que vocês verem, estudarem em C, ele vai declarar, cara. Tá? Quem está fazendo esse cara aqui agora, ó, é o DevC que está encobrindo alguma coisa para ele funcionar, mas não é padrão, com certeza. Beleza aí, pessoal? Então vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só. Final. Dúvidas? É coisa pra caramba, hein? Procedure, função, parâmetro, referência, retorno de valor, cara, é coisa pra caramba nessa aula, tá? A gente já tá vendo a parte de algoritmo e a parte de função, beleza? Depois, obviamente, já tem o que? Uma lista aqui, ó, de exercícios para vocês fazerem. Então, voltando lá. Você vai dar uma prova prática? Cara, não, vai ter prova prática não, vai ter... Eu tô a fim de fazer um projeto com vocês. Eu já comentei até com um dos alunos aqui que vocês já estão bom demais. Já dá para fazer um projetão. É sério mesmo, para praticar, cara. Porque é o único jeito de vocês pegarem e fazer o negócio rodar. Você já tem bagagem suficiente para fazer projeto, cara. Não tenho dúvida disso daí. Vou fazer vocês fazerem um projetinho em cima disso. Tá. Em dupla aí, beleza, cara. Dá para dividir. Bom, aqui, pessoal, depois do intervalo, então, podem começar a fazer esse cara aqui, tá? Ó, esses exercícios aqui, que vai envolver a parte aí de procedure e função. Beleza? Já vou fazer a chamada. Mas,
Não quer dizer que vocês não têm que fazer, hein, pessoal, exercício. Eu faço a chamada. Mas em casa vocês não fazem, eu tenho certeza absoluta. Beleza?